Oi, gente. Meu nome é Michele e esse canal a gente vai falar de contos e histórias reais de milagres que aconteceram com pessoas comuns. Então, se você tiver algum relato, manda pra gente. Hoje eu vou contar dois relatos que eu encontrei. O primeiro é de uma moça que eu vou chamar aqui de Maria. Esse relato eu encontrei na internet, o padre gravou. E ela mesma falando o que aconteceu com ela para o padre, com a autorização dela, ele gravou e eu encontrei esse relato. Como eu disse, vamos chamar ela aqui de Maria. Maria foi criada pelo pai, a mãe os abandonou, então desde muito pequena ela morava com o pai. Aos 15 anos, o pai dela faleceu, o pai dela que era o mundo dela, sabe? Ela disse que foi muito feliz com o pai, só que ele sofria de alcoolismo. Só quem já conviveu com um alcoólatra sabe que uma pessoa alcoólatra é capaz de ter até dupla personalidade, né? Porque enquanto ele está sóbrio, ele é uma pessoa, mas depois que ele bebe, ele é outra. E as consequências disso vêm até para a saúde da pessoa mesma que é alcoólatra. Então ele faleceu com as consequências do alcoolismo. E aí, sem outro caminho, ela menor de idade, a mãe dela teve que assumir a responsabilidade pela filha. E ela foi morar com a mãe. Então, imagina, a menina entrou numa depressão muito grande, adolescente, 15 anos, se sentindo rejeitada pela mãe. O pai, que ela adorava, faleceu. E sem outro caminho para consolá-la dessa dor, né? Só quem já perdeu um ente querido sabe a dor, o buraco que fica no peito, a dor que não passa. Então ela quis preencher esse buraco. E o caminho que ela encontrou com 15 anos sozinha foram as drogas, né? Sempre começa com uma maconha e foi logo em seguida para cocaína. E ela se drogou durante 10 anos. 10 anos, dos 15 aos 25 anos, ela passou usando. Então, ela perdeu tudo, né? Só que nesse período, ela conheceu um rapaz que ela se apaixonou, né? E ele também era usuário de drogas. E aí ela disse que numa noite eles dois estavam num barracão, se furando lá, consumindo o que eles tinham, né? E o corpo dela não aguentou. E ela teve uma overdose na frente dele. Diz que ele mesmo, naquele estado de loucura, ele percebeu que ela estava muito mal e desacordada. E disse que ele fez um pedido para Deus desesperado. Ele falou assim: Deus, se o Senhor trouxer ela de volta agora, eu prometo que eu vou levar ela para o Senhor. E fez esse pedido, desesperado, né? A pessoa quando tá desesperada, ela fala com o coração mesmo. E aí, diz que nesse momento, ela conta que ele diz pra ela que ela começou a vomitar, tossir e recobrar a consciência. Aí diz que ele perguntou assim pra ela, né, depois de acalmar aquela situação toda, né, porque não deve ter sido fácil, né, uma pessoa lá passando mal na sua frente, ter uma overdose, são casos assim, muito difíceis. Aí ele falou assim: você vai para onde eu for? Você faria tudo comigo? Ela disse sim, você sabe que sim. Aí ele: em qualquer lugar que eu for, você vai? Ela disse sim. Aí disse que a partir do dia seguinte, ele procurou uma igreja católica e começaram a frequentar essa igreja. E desde esse dia, eles abandonaram as drogas. Mas aí o relato não para aí. Olha só que relato impressionante, né? Além dessa cura que Deus deu para eles. Diz que a mãe deles, a mãe dela, com quem ela morava junto, que apesar de tudo, nesses 10 anos, a mãe dela cuidava dela, né?
A mãe dela botou ela nesse período para fora de casa. E ela teve que arranjar um trabalho, né? Graças a Deus ela já estava saindo assim das drogas. Ela teve que alugar um cômodo, só que para qualquer pessoa, gente, não é fácil você morar sozinha, muita conta, é água, é luz, é tudo, né? E aí ele disse para ela que ele iria ajudá-la. E antes disso, como eles já estavam indo para a igreja frequentemente, ele falou para ela que eles precisavam dar algo para Deus, né? Deus já estava fazendo tanto por eles, né? Conseguindo devolver a dignidade que eles não tinham mais. E eles falaram assim que eles iam fazer um voto de castidade. Gente, você com 25 anos, apaixonada com seu namorado, isso não é fácil. Não é. Aí diz que eles buscaram um padre, contaram tudo pro padre, e o padre aceitou o voto deles e disse, né, abençoou o casal e falou: olha, eu vou acreditar no voto de vocês, vocês vão viver um namoro santo. E eles viveram assim. Só que logo em seguida, esse voto, a mãe dela colocou ela para fora de casa e ela teve que alugar esse apartamento, né? Esse kitnet, que é um cômodo, né? Um kitnet. E aí, como era tudo muito caro para ela, ele disse que ia ajudá-la. E eles voltaram lá no padre. Aí o padre falou assim: que ia ser muito complicado, né? Eles morando juntos, mas que o padre acreditava neles, na força de vontade deles. Aí eles moraram. Ela contou que eles moraram durante 1 ano e 2 meses juntos, sem acontecer nada, assim, vivendo na castidade. Ela dormindo num canto, ele dormindo no outro, mas sempre oravam com o joelho no chão e Deus dando oportunidade para eles realmente se fortalecerem, né? Aí, quando passou 1 ano e 2 meses, o padre disse: olha, tá na hora de vocês casarem, porque eu creio em vocês, mas a comunidade que eles participavam, né? Eu tenho certeza que as pessoas podem comentar como um casal de namorados juntos, né? Não vai fazer nada. Aí eles decidiram se casar, já estão aí há 10 anos casados. Ele e ela viraram ministros da Eucaristia, nunca mais voltaram às drogas. E ele, inclusive, passou por mais uma situação que foi que ele foi assaltado, né? Em assaltos, vocês sabem que tudo pode acontecer. Ele levou 5 tiros e um desses tiros chegou muito próximo ao coração, só que foi desviado por um escapulário que ele estava utilizando, questão de milímetros, né? Não atingiu o coração, foi desviado pelo escapulário. Mas ele sobreviveu, tá bem e tal. Hoje os dois continuam na igreja católica, são casados, são muito felizes, a vida progrediu para eles. E esse foi o milagre de Deus, né? Às vezes a gente não vê muitas coisas miraculosas, mas, gente, uma pessoa que passa 10 anos nas drogas, fazer voto de castidade, uma pessoa que passa 10 anos nas drogas conseguir largar a cocaína, isso é um milagre que a ciência não consegue explicar, gente, é muito difícil. Bacana, né, esse testemunho dela. Bom, segundo caso que eu vou contar hoje, eu gosto de contar casos que eu sei pessoalmente também. Esse caso aconteceu também com um amigo meu, que foi me visitar em 2016. A gente era amigo há muitos anos, assim. Ele era a pessoa que eu era mais próxima nesse mundo. A gente conversava todos os dias. Meu melhor amigo. Pessoa importantíssima para mim, né? Só que a gente morava bem longe um do outro, né? Em 2016 ele foi me visitar, foi passar o carnaval na minha cidade. E tava tudo bem, né? Tava tudo muito bem. Só que ele me falou que ele tinha tido um desmaio alguns dias antes dele viajar, que ele tinha ido parado no hospital. Aí eu disse pra ele: olha, você veja o que é isso, que não é normal a pessoa desmaiar à toa, né? Só se você tiver com muita fome. Aí você desmaia de fome, mas tem uma causa. Ninguém desmaia do nada.
Aí ele disse, depois do carnaval eu vejo o que é. E assim foi. Passamos o carnaval muito felizes e tal, brincamos, nos divertimos, passeamos com a minha família, enfim, foi muito bacana, né? E a amizade realmente é ainda mais estreita. Só que se passaram 3 dias desde que ele voltou para a cidade dele e ele foi no médico fazer os exames, né, para descobrir a causa daquele mal-estar, porque ele voltou a se sentir mal e pediu para a irmã levá-lo ao hospital para fazer os exames para descobrir o que era aquela dor de cabeça que ele se sentiu tão mal. E o médico, de acordo com os sintomas que ele relatou, o médico passou para ele fazer um... Você sabe, eu esqueci o nome, gente. É um exame que você entra num tubo. Você entra no tubo e eles tiram foto da sua cabeça. Eu não sei, eu esqueci o nome desse exame. Se vocês souberem, depois coloca aí em algum comentário. Ele entrou nesse tubo, fizeram os exames, é uma radiografia da cabeça. E foi detectado que ele tinha um tumor enorme no cérebro. Um tumor enorme que eles não sabiam se era benigno ou se era maligno. Mas que aquele desmaio, aquele primeirinho desmaio foi um sintoma que o alertou. Que se ele não tivesse desmaiado, ele simplesmente poderia ter morrido pouco tempo depois e ninguém ficaria alerta que ele tinha esse tumor no cérebro. Quando ele me contou isso, eu fiquei desesperada, né? Como amiga, como alguém que ama, eu fiquei arrasada. Aí eu comecei a chorar, porque todo mundo sabe que um tumor no cérebro não é uma brincadeira. E aí ele tava tentando me acalmar, né? E aí, eu sou muito católica, né? Gente, eu disse assim, não vai ser por falta de oração. Eu fui na igreja, ofereci todas as missas que eu podia, né? A gente paga uma pequena quantia na igreja, 2, 3, 4 reais por missa, depende da igreja. Ou às vezes 10 reais é um mês, enfim. Eu fui na igreja e ofereci lá um mês de missa, porque dentro desse mês ele ia fazer a operação no cérebro, né? Ele conseguiu, a família dele tinha condições, e ele conseguiu marcar a cirurgia para dentro de um mês. Então eu rezava, e aí eu disse para Deus, olha Deus, se a gente rezar com força, eu sei que o Senhor escuta, então eu vou lhe dizer outra coisa, eu só vou comer todos os dias depois das 18 horas. Fiz um jejum assim durante o dia, né? Também oferecendo pela causa dele. E eu ia dormir, eu rezava, eu tinha grupos no WhatsApp da igreja, de padre, não sei o quê. Gente, eu perturbei tanto esse povo pedindo oração. E perturbava um padre, perturbava outro, perturbava amigo, perturbava... Gente, acho que em todas as igrejas que eu tinha ideia, botaram o nome dessa pessoa na canção nova, sabe? Mandei o nome dele para tudo quanto foi lugar. Tudo quanto foi lugar, gente. E eu rezava, rezava. Quando vinha aquela ideia ruim de que eu podia perder meu amigo, aí que eu rezava mais. Eu dizia, esse pensamento não vai ficar. Deus cura, Deus tem o poder de curar. E aí, ele me falou, né? O médico disse para ele antes da cirurgia que ele tinha pouquíssimas chances de sobreviver àquela cirurgia, pois o tumor era muito grande, mas também era inevitável a cirurgia. E que se eles conseguissem abrir o cérebro dele, né, e remover o tumor ou parte do tumor, as chances dele sobreviver eram muito baixas. Mas caso ele sobrevivesse, eles falaram era menos de 20% de chance dele sobreviver, 25% de chance, uma coisa assim. E caso ele sobrevivesse, as chances dele ter uma sequela, dele acordar, eram menores ainda, por causa da localização onde esse tumor estava, que era uma localização muito especial.
as chances dele acordar eram menores ainda. E caso ele acordasse, as chances dele ter uma sequela eram absurdas. Ele podia ficar cego, ou mudo, ou sem poder andar, né? Então, o médico que eu tava dizendo tava torcendo para ele conseguir sobreviver, depois de sobreviver, de acordar, porque se ele não conseguisse acordar, ele ia ser um vegetal. Se ele conseguisse acordar, provavelmente ele ia ter, as chances eram altíssimas de ele ter uma dessas sequelas, não conseguir mais falar, ficar com a cognição prejudicada, ficar com a visão prejudicada ou ficar com a locomoção prejudicada. Um desses três ou os três. Tanto é que foi interessante, né, que antes da cirurgia, as enfermeiras lá faziam testes, né, de leitura, testes de visão, testes de tudo. E aí eu rezando, gente, mas eu rezava, chorava, jejum, não sei o quê. E o povo também comigo, rezando, chorando, rezando. O povo não sabia nem quem era, mas o povo rezando. O povo católico é povo que reza, viu? Minha mãe, minha família, os pais dele também muito católicos. Chegou o dia da cirurgia, consegui nem comer. Aí o médico meio que desenganou a gente, né? Disse, não, olha, o cirurgião disse que as chances são muito poucas. Tentando, assim, preparar a gente, né? Mas eu na minha cabeça assim, rapaz, Deus trabalha no 1%, Deus é o Deus do impossível. Deus pode tudo. E, gente, o que aconteceu? Ele fez a cirurgia com médicos excelentes. Ele acordou em menos de 24 horas. E acreditem, ele não teve nenhuma, 0,0 sequela, nenhuma. Vocês imaginam o tamanho do alívio? E mais do que isso, fizeram os exames, né? Deu que o tumor era um tumor maligno, mas não era tão maligno assim. Tem graus, né? E o dele era um grau bem da malignidade, não era um tumor assim tão maligno. E aí ele fez quimioterapia, radioterapia, fez todo o tratamento que durou aí quase um ano. E hoje em dia, meu amigo está bem, está feliz, está saudável, namorador que só ele, né? Danadinho, mas está feliz. E eu atribuo essa cura a Deus, porque a ciência não conseguiria, entendeu? A ciência, gente, eram os melhores médicos, os melhores. A família dele é uma família de posses, eram os melhores médicos. E os melhores médicos estavam dizendo da pouquíssima possibilidade dele sobreviver. E Deus provou que quem manda é Deus. Ele não só sobreviveu, como ele não teve nenhuma sequela. E hoje está aí, vivendo, tem toda uma vida pela frente. É um rapaz jovem, né? Tem toda uma vida pela frente. Espero que ele case, tenha filhos, seja muito feliz. E eu sou grata a Deus, porque Deus me provou mais uma vez que Ele escuta as nossas orações, Ele escuta o nosso clamor, né? E quando é para o nosso bem, Ele age. Então é isso. Caso muito bacana, né? Eu sempre penso nesse caso, como Deus é maravilhoso. Quando eu penso em fraquejar uma coisa, eu lembro, olha, mas tu te lembra? Né? Então, se você tá aí com um problema muito difícil, lembra que tem oração e jejum. 2 coisas que não falham, tá bom? Um beijo.